Vamos abrir a nossa Bíblia? Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses capítulo 1. Nós já lemos lá do versículo 1 até o 11, nós já estudamos. E hoje nós vamos falar do versículo 12 até o 18. Eu costumo brincar sobre pai, que Abraão perdeu para mim. Porque a promessa de Abraão levou 13 anos, o meu levou 15. Estou com uma jovem lá de 15 anos lá em casa agora. Que benção. Hoje ela tá com o pai biológico. Deus é bom, irmão. Só Deus mesmo. Só Deus para fazer algumas coisas na nossa vida. Ai, como que os planos de Deus são, irmãos. A gente não tem ideia. Não temos ideia do que Deus tem preparado para cada um de nós. É cada surpresa que está no plano dele. Quando acontece em nós, a gente fica um pouco espantado. Mas Deus é bom a todo tempo. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o versículo de número 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua salvação. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Ah, Senhor Jesus, como que é bom, Pai, entender a Tua palavra, como que é bom meditar nela, porque ela é a única coisa neste mundo que pode alimentar nossa alma, e que nesta manhã nossa alma possa sair daqui, Deus, alimentada, Deus, que nós possamos ouvi-la, guardá-la em nosso coração, para que nós possamos viver para a Tua glória, Senhor. Se por acaso entre nós existem pessoas que ainda não experimentou essa graça, sabemos que o homem não tem poder para regenerar nenhum coração, Deus. Se não for o Teu Espírito Santo, o coração desse homem continuará duro, morto em seus delitos e pecados. E é por isso, Espírito Santo, que a Tua palavra, a fé vem através dela. O Senhor chama os seus eleitos através da Tua palavra. E nesta manhã nós pedimos a Ti, Jesus, através do Teu Santo Espírito Santo, que se existem entre nós pessoas que ainda não foram regeneradas, que nesta manhã possa acontecer essa regeneração,
que corações possam se arrepender dos seus pecados, se voltar para Ti, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, é o único que pode salvar a sua vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus, e amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, na semana passada nós falamos do versículo de número 8 até o 11 e falamos sobre Paulo. Ele entendia que quem começou a obra na vida daqueles irmãos foi Deus, e que Deus também iria completar, porque é uma obra de Deus. Mas mesmo assim, Paulo, ele fala que continua orando para que algumas coisas possam ser acrescentado na vida dos filipenses. E eu falei que era o amor, o conhecimento, a percepção e também testar as coisas para ver se é verdadeiro ou não. E com isso, se a gente seguir esse conselho do apóstolo Paulo, ele fala que nós seremos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E com essa sinceridade, nós vivendo para Cristo, ele fala também que daremos frutos, os nossos frutos serão conhecidos. É isso que ele fala no versículo 11. Então, quando ele termina esse raciocínio, ele passa para trazer uma informação agora para os irmãos. Por quê? Paulo estava preso, poderia ser condenado à morte. E os filipenses estavam preocupados com isso, porque Paulo está em Roma agora, preso. E os filipenses aqui estão preocupados com essa situação. Mas Paulo, ele quer trazer uma informação. Paulo, ele quer informar os irmãos. E o interessante é que no versículo 12 ele fala assim: quero ainda, irmãos, cientificá-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Repare bem, irmão, que essa introdução aqui, quero, irmãos, cientificar-vos, essa introdução aqui serve para chamar a atenção. Está chamando a atenção dos irmãos, porque agora Paulo ele vai passar uma informação. E os irmãos estão esperando qual é a informação que Paulo vai passar, qual é a situação, porque Paulo está preso. Então eles querem saber, será que aquele é o último momento que Paulo vai escrever para eles, vai passar essa informação? Então eles querem saber, eles querem saber. E o interessante é que ele vai falar cientificado de que as coisas que me aconteceram. Ele fala das coisas que tinha acontecido com Paulo. Se a gente ler ou estudar o livro de Atos, do capítulo 9 até o capítulo de número 28, e as cartas, a gente vai ter uma informação sobre qual foi ou o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Só lá em Filipe, a gente vê que ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, Só em Filipe. Fora outros lugares. Atos 14, alguns acreditam, para ter uma noção, quando fala que apedrejaram o apóstolo Paulo e ele se deu como morto, alguns acreditam que essa palavra ali, Lucas está dizendo que houve um milagre na vida do apóstolo Paulo, a ponto de ser até uma ressurreição. O tamanho da tragédia, quando o povo apedrejou Paulo, viram que ele estava morto. Então alguns acreditam que ali pode ser até uma ressurreição. Então Paulo, ele está falando: eu quero que vocês entendam o que me aconteceu. Olha o que aconteceu na minha vida, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu comigo. Mas agora ele vai sair dele, do que aconteceu com ele. Agora ele mostra uma outra expectativa. Agora ele vai mostrar uma outra visão. Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, essa passagem do apóstolo Paulo é muito interessante, porque
Paulo, ele não só quer trazer conhecimento dos fatos, mas o que Paulo agora ele vai fazer é interpretar os fatos. Ele quer trazer o conhecimento dos fatos, agora ele vai interpretar os fatos. Essas coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, ele vai falar que teve um motivo. Ele vai falar que teve um plano, um projeto. De quê? Do progresso do Evangelho. É isso que ele vai falar. Então, se a gente reparar bem, o que Paulo está nos ensinando é que nós, irmãos, nós, como filhos de Deus, nós não podemos viver somente dentro de uma realidade sem interpretar essa realidade que nós vivemos. Entende? Então, irmão, nós não fomos criados apenas, como Paulo está nos ensinando, para experimentar somente a realidade. Nós não somos como os animais irracionais. Deus, ele nos deu entendimento, pensamento, raciocínio para a gente pensar. Paulo, ele poderia estar agora aqui se lamentando sobre tudo aquilo que aconteceu na vida dele, mas o que ele está falando? Que a sua realidade daquilo que tinha acontecido com ele tinha interpretado como algo maior do que o que tinha acontecido com ele, algo maravilhoso, algo esplêndido. Ele não está preocupado naquilo que aconteceu com ele. O que ele quer mostrar para os filipenses? Que teve um propósito maior do que os seus sofrimentos. O problema, irmão, é que às vezes nós vivemos essa realidade, as coisas acontecem na nossa vida, mas nós não conseguimos interpretar. E Paulo nos ensina que nós temos que interpretar os fatos, a realidade. É isso que ele nos ensina. É isso que ele fala. O interessante é que ele fala, antes contribuído para o progresso do Evangelho, irmãos. Progresso do Evangelho. Qual é o ponto de referência da interpretação do apóstolo Paulo da sua realidade? É Deus. Paulo entendia que tudo aquilo que acontecia sobre a sua pessoa era Deus. O ponto de referência da sua interpretação sempre foi Deus. E é isso que Paulo está nos ensinando. Nós não estamos como aquela folha seca, indo, levada para o vento. Não. Ezequiel, quando Deus chamou ele para ele profetizar, quando ele não quis ir, Ezequiel fala que a mão do Senhor o empurrou. Então, como que nós temos que interpretar a realidade dos fatos que acontecem sobre a nossa vida? O ponto de referência sempre tem que ser Deus. Do início ao fim tem que ser Deus. É a maneira que Deus atua em nossa realidade, irmão. Jó achou que Deus de repente não tinha abandonado, porque nós sabemos que na época do Jó era a época da teologia retributiva. Era onde que você tinha que fazer para Deus te abençoar. Se você não fizesse algum pecado, Deus não ia te amaldiçoar. Então isso tinha entrado na cabeça de Jó naquele momento como? O quê? Eu não fiz nada, eu não pequei, por que isso tem acontecido comigo? Mas Jó não sabia
que existia um diálogo numa esfera espiritual que Jó não entendia, não compreendia. E olha o que aconteceu na vida desse homem. Até ele entender que antes ele conhecia por ouvir, agora por andar, ele conseguiu compreender a realidade dos fatos, interpretar os fatos. O que aconteceu na minha vida é porque agora eu ando com Deus. É porque agora eu ando com Deus. O interessante, irmãos, é que quando Paulo ele fala sobre contribuído para o progresso do Evangelho, esse entendimento das coisas, você vê que ele ensina os filipenses em sua oração. No versículo de número 9, ele fala: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. É por isso que nós temos que pedir a Deus para que Ele possa inclinar o nosso coração para conhecê-lo a cada dia, a cada momento. Conhecê-lo mais e mais. Deus é uma fonte inesgotável. Vimos muito bem sobre esse pleno conhecimento, que aparece 21 vezes no Novo Testamento, e toda vez que aparece essa palavra, sempre está se dirigindo ao conhecimento de Deus, das coisas de Deus. O interessante, irmãos, é que o ponto de referência do apóstolo Paulo é Deus. Aqui a gente vai ver esse ponto de referência. Do versículo 12 até o versículo 20, a gente vê esse ponto de referência do apóstolo Paulo. Olha como ele vê a realidade da sua vida. Olha como ele vê. Olha só. Quando Paulo ele vai falar da sua prisão, Deus está lá na prisão com o apóstolo Paulo. Olha no versículo de número 19, por favor. Claro que a gente não vai pregar, mas olha o que ele fala no versículo de número 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. O Espírito de Jesus Cristo. Na sua prisão, Paulo tinha certeza que Deus estava com ele. Quando Paulo vai falar de pessoas, de gente pregando o Evangelho, Deus também está lá. Olha o que ele fala aqui no versículo de número 15, por favor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfias, outros, porém, o fazem de boa fama. Alguns efetivamente proclamam o quê? A Cristo. Deus também está lá. Quando Paulo ele vai falar da possibilidade da sua execução, Deus também está lá. Olha só no versículo de número 20, ele fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia como sempre também. Agora, será o que? Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está nos ensinando? A realidade na nossa vida. Como que nós temos que interpretar? Deus sempre tem que estar lá, sempre tem que estar presente. Entende? Deus sempre tem que estar presente, irmãos. Paulo ele poderia de repente aqui considerar o seu sofrimento expressando como se fosse fúria de Satanás. Ele poderia muito bem. Não poderia? Poderia. Quando ele escreve a igreja de Tessalônica, ele fala: olha, Satanás me barrou o caminho, por isso que eu não pude ir aí. Eu tentei ir uma, eu tentei duas, mas Satanás me barrou o caminho, eu não pude ir. É por isso que eu mandei Timóteo ir, para que vocês não virem, para ver como é que está a fé de vocês. Como que está a fé de vocês? Agora eu tenho alívio, porque eu vi que vocês estão firmes na fé, agora eu tenho alívio. Mas quando Paulo, se ele cita Satanás, ele sabe que Satanás não tem poder nenhum. Ele sabe que embora Satanás possa ter intentado contra ele, como aconteceu lá na cidade de Filipe,
A interpretação dos fatos da vida do apóstolo Paulo nunca foi o inimigo, mas sempre foi Deus, irmãos. Sempre foi Deus. Sempre tem que ser Deus na nossa vida. Do início ao fim sempre foi Deus. Se nós lemos no versículo 6 que ele que começou uma boa obra e ele vai terminar essa boa obra que começou, sempre tem que ser o quê? Deus. Mas eu tenho que interpretar os fatos. Os fatos. Porque é muito bom a gente pegar versículos bíblicos e interpretar somente num momento bom da nossa vida. Agora, os versículos bíblicos também é para ser interpretado no momento mal da nossa vida. Um versículo que, irmão, é chave da vitória. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, está lá no versículo 30, no versículo 29, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão chamados filhos de Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. As pessoas pegam todas as coisas, se a pessoa comprou um carro, todas as coisas cooperam para o bem. Comprou uma casa, todas as coisas cooperam para o bem. Mas se acontece alguma coisa, alguma tragédia, não, isso não é bem. Quem disse? Nós não entendemos, mas quem diz que isso não é para o nosso bem, ainda que nós não entendamos? Paulo está falando que o que tinha acontecido com ele era para o progresso do Evangelho. Mas em Romanos fala que todas as coisas, ele não fala de coisas boas somente, mas ele fala todas as coisas, irmãos. O que Paulo interpretava, que tudo que acontecia sobre a vida dele, o ponto de referência, Deus está no controle. É Deus fazendo, é Deus operando. Ainda que aconteça, ainda que o Satanás se levante, ainda que demônios sejam usados, Deus está no controle. Do início ao fim é Deus, irmãos. Deus não vai te abandonar nunca. Pode acontecer a pior tragédia que você não imaginava que aconteceria contigo. Deus está lá. De repente não tem ninguém, como aconteceu com o apóstolo Paulo na sua segunda prisão. Deus continua lá. Foi isso que ele prometeu para nós, Romanos 28, Mateus 28. Foi isso que ele falou. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Todos os dias Deus está conosco. E quando ele fala aqui progresso do Evangelho, essa palavra aqui é um termo muito usado para falar sobre um avanço de um exército na batalha. Aqueles exércitos que ficam, aqueles soldados que ficam na linha de frente, eles vão abrindo caminho, né? Alguns estudiosos vão falar que é tipo um engenheiro ali, um soldado, um general que é engenheiro, está indo de frente e ele vai destruindo, vai destruindo todos os obstáculos que está na frente, assim, para os soldados vir passando assim e conquistar. Então, quando Paulo ele fala assim, o progresso do Evangelho, o que está acontecendo? O sofrimento do apóstolo Paulo, com o progresso do Evangelho, o Evangelho está avançando cada dia mais, cada vez mais. E o que o Paulo vai nos mostrar agora, o Evangelho chegou num lugar. Se Paulo não tivesse preso, era impossível dessas pessoas receberem o Evangelho. É por isso que ele está falando, as coisas que me aconteceram é para o progresso do Evangelho. Aí ele vai citar pessoas que receberam o Evangelho. Se não fosse através dessa prisão, era impossível, era quase impossível, não vou falar que é impossível, mas quase impossível dessas pessoas ouvir o Evangelho. Para ouvir que existia um outro rei além de César. O problema é que Paulo está sendo perseguido porque existe um outro rei, não é um outro Deus, porque até um outro Deus, os judeus tinham liberdade para poder viver a sua religião.
Mas agora o que Paulo está pregando? Existe um outro rei, e que não é César, é Jesus Cristo. E a prisão do apóstolo Paulo é porque existe um outro rei. E esses soldados aqui, que Paulo vai acabar de dizer, vai falar, eram pessoas fiéis ao imperador. E porque Paulo estava preso, olha o que ele diz, irmão. Olha o exemplo que ele dá, como que esse evangelho é poderoso, e porque o sofrimento dele tem uma causa maior do que o seu sofrimento. Olha o que diz, versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, irmãos, o que é uma guarda pretoriana? Quando ele fala, é a tropa de elite do imperador. Alguns acreditam que existia de 10 a 16 mil soldados pretorianos, que eram pessoas elite, eram pessoas que o imperador confiava, eram os guardas que viviam dentro do palácio, eram os guardas que viviam no império, eram os guardas que o imperador confiava, sabe? Mandava aí porque tinha confiança desses pretorianos, desses guardas. E o que Paulo está falando? O que aconteceu com esses guardas? Se tornou conhecido o evangelho. Porque se a gente for ver, lá no capítulo de número 4, versículo 22, abre comigo, por favor. Olha o que o Paulo vai falar. (4, 22), olha o que diz em Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Eu não vou falar de uma forma unânime, mas a maioria dos teólogos acredita que quando ele fala casa de César, ele está falando dos guardas, das pessoas que viviam ali debaixo da autoridade do imperador. Não podemos esquecer, irmão, que esses guardas aqui que Paulo está falando eram pessoas insensíveis. Eram pessoas que tinham sua mente trabalhada para fazer o que é mal, ser carrasco, ser rude, ser grosso, ser violento. E Paulo, durante esses 2 anos, Paulo, ele viveu por dia, quando eu falo dia, eu falo 24 dias, com 4 soldados. Nós não sabemos as trocas dos soldados, mas o que nós sabemos é que por dia, em 6 em 6 horas, era trocado o turno de soldado. E todos esses soldados que passaram pelo apóstolo Paulo, todos eles ouviram o evangelho, todos. E é por isso que Paulo está falando, o meu sofrimento, a minha prisão, está sendo para o progresso do evangelho. Olha o que está acontecendo com os soldados. Olha a notícia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti. Hoje, para você identificar um cristão é difícil. É ou não é? Por que é difícil? Eu vou falar. Vê uma pessoa fala assim, pastor, eu quero ser crente, tá bom. Você vai para tua casa, vai almoçar. Não vai acontecer nada demais. Vai acontecer? Não. Não vai acontecer nada demais. Irmão, naquela época, cara. Quem já viu uma história quando um muçulmano se converte? Irmão, quando um muçulmano se converte, ele perde tudo. Tudo que você imagina, a família, tudo se converteu. Saiu do Alã lá, do islamismo lá e partiu para ser cristão, já era. E nessa época aqui a perseguição era real. Entende? Era real. Um desses soldados que, por acaso, falasse que o imperador não era mais o seu rei, quem era Jesus Cristo, com certeza seria banido. Tem um livro, se eu não me engano, é alguma coisa de mártires, não é o Coliseu de Roma não, mas era uma coisa de mártires. Tem um homem lá chamado General Plácido. Se você ouviu a história do apóstolo Paulo, a biografia do apóstolo Paulo, e pega a biografia de Jó,
é o que esse general sofreu, para ter uma noção, na época do cristianismo. Porque aqui era se converter e ser perseguido. Entende? Se converter e ser perseguido. E aqui o que está acontecendo? Paulo está falando de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda. Eu não estou falando que todos foram salvos, mas o que eu estou falando é que todos estavam comentando sobre esse Rei Jesus que Paulo estava anunciando. E não somente os guardas, irmão. Paulo não para por aí, ele fala, e de todos os demais. Ou seja, alguns acreditam que aqui pode ser os oficiais que viviam lá no Império Romano, todos os demais. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que Paulo está falando é que o resultado das suas cadeias, os irmãos estão pregando a palavra de Deus. É isso que ele fala no versículo de número 14. A maioria dos irmãos, por causa da minha cadeia, estão pregando a palavra de Deus. Agora, note bem que o que Paulo ele vai dizer é que esses irmãos, por causa da sua cadeia, eles estão pregando a palavra de Deus, mas ele fala assim, ó, estimulados no Senhor. Olha só. O que Paulo ele quer dizer é o seguinte, que não é as suas cadeias que está fazendo esses homens pregarem, mas eles estão sendo estimulados no Senhor para pregar o que Paulo está falando. Para pregar as escrituras, é isso que Paulo vai falar. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar. Com mais coragem eles estão pregando. Mas quem é que está por trás dessas... quem está estimulando essas pessoas a pregar? O Senhor. É isso que ele fala. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor estão pregando. Estão pregando. E o interessante, irmão, quando Paulo fala aqui no versículo 14, a maioria dos irmãos estão estimulados no Senhor. Ó, estimulado no Senhor. Espera aí, o Senhor está incentivando, estimulando esses homens a pregar. A pregar. Pregar o que? Cristo. Paulo, ele vai falar que a intenção de alguns não são boas, mas a mensagem continua sendo Cristo. A substância da mensagem é Cristo. No versículo de número 15, ele vai falar, ó, alguns efetivamente proclamam a Cristo. No versículo 17, aqueles contudo pregam a Cristo. No versículo 18 ele finaliza, todavia uma vez que Cristo está sendo pregado, ou seja, Cristo estava sendo anunciado, ainda que por alguns de uma maneira errada, motivos errados, entende? Mas é Cristo. O que eu quero falar, que eles estavam sendo estimulados no Senhor para pegar Cristo, ainda que foi maneira diferente, ainda que foi um motivo errado, a motivação errada, mas eles estavam pregando Cristo. Por que eu estou repetindo isso para vocês, irmãos? Porque eles pregavam Cristo. Motivação errada, mas era Cristo. O que a gente ouve muitos falar, a pessoa está pregando falso. Quando é falso evangelho, por acaso a gente não vê nesse texto Paulo falando que é um falso evangelho, que é uma outra doutrina, assim como ele falou para a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 ele vai falar, olha, eu estou preocupado com vocês, porque assim como a serpente enganou a Eva, vocês podem ser enganados, sair da simplicidade de Cristo. Tem pessoas aí pregando um outro evangelho, um outro Cristo, um outro Espírito, e vocês estão recebendo. Quando ele vai para a igreja de Gálatas, ele fala, olha, outro evangelho é maldito, mas aqui não. Aqui ele está falando que esses homens estão pregando Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes, se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir colocar para provar se é bom ou ruim o que a pessoa está anunciando, o que a pessoa está pregando. Entende?
Tem pessoas que falam assim, pastor, o que importa é que está pregando o evangelho. Mas é o evangelho falso, não é Cristo. Paulo debatia o falso evangelho, a falsa doutrina, a salvação pela obra. Paulo combatia isso. Que isso? Não é salvação pela obra, não. Gálatas, pelo amor de Deus, vocês começaram no Espírito, quer terminar na carne. Se vocês creram na fé, agora está falando que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Pelo amor de Deus, não é isso salvação. É o que Paulo está nos ensinando, o que Paulo está falando, que essas pessoas estavam pregando Cristo. 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 Porém, a motivação é errada. Porque no versículo 15 ele continua falando, alguns pregam, efetivamente proclamam a Cristo. Aí ele fala, a primeira coisa ele fala inveja. Inveja. O primeiro adjetivo que ele vai colocar aí, inveja. O que é inveja, irmãos? É alguém que se entristece com a felicidade, as conquistas ou os dons de outra pessoa. Isso é uma inveja. Você já ficou triste porque você viu que uma pessoa conquistou, uma pessoa fez alguma coisa, isso bateu uma tristeza no teu coração? Isso é inveja. Isso é inveja. O interessante é que a inveja é uma doença da alma. Quantos no nosso meio, irmão, tem essa tristeza quando vê a conquista do outro? De repente não demonstra, mas quando bater aquele pingo de tristeza no teu coração, é inveja. Sabe quando você não consegue ficar feliz? É inveja. Aqueles pregadores estavam anunciando o evangelho, pregando a verdade, o evangelho verdadeiro, mas Paulo fala que o motivo deles era um motivo de inveja. Como é que pode isso? Eles pregando o evangelho, mas a motivação era errada. Provérbio capítulo 14, versículo 30 diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha, e quem disse que no meio cristão não existe isso? Eu estava vendo, irmão, que a inveja também, a Bíblia fala que é obra da carne. Paulo, quando ele vai listar sobre a obra da carne, ele coloca a inveja lá. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vai dizer assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Inveja. Inveja. Irmãos, com quantas profundidades a inveja ela está arraigada em nosso coração, mais profundamente do que muitos pecados. Se eu falar assim, olha, irmão, um exemplo, tá? Claro que a gente não faz isso. Vem aqui na frente o irmão quer se libertar do vício. O irmão vai vir. Irmão, vem aqui para que o irmão venha se libertar da inveja. Poucos vão se levantar. Do orgulho, pouco, irmão. E olha o que eu vou falar para vocês. É muito mais fácil a gente ser liberto daqueles pecados que as pessoas vê do que aqueles pecados que as pessoas não vê. Aquele que está lá inculto do nosso coração. É ou não é verdade? Às vezes a gente deixa tudo. Eu nasci fumando cigarro, me converti. Vou dar um exemplo, eu nasci bebendo cachaça, me converti. Aquilo ali eu tenho uma facilidade em deixar. Mas
agora a inveja, o orgulho, aquilo que está lá no fundo, arraigado no meu coração, que só Deus conhece. Então, irmão, todas as vezes que você vê uma pessoa feliz, alegre, tem algo que você não tem, e você se entristecer, você pede para Deus te curar. Bateu aquele pinguinho de tristeza, pede para Deus te curar a tua alma, porque é inveja. E essa prática não herdarão o reino de Deus. Prática não herdarão o reino de Deus. É isso que Gálatas vai dizer. Outro ponto que ele fala, porfias. Porfia quer dizer o quê? Contenda, discórdia, né? Traz a ideia, irmão, de uma competição, né? Receber apoio de outras pessoas. Ou seja, você está ali, você quer ser o maior, você não quer que o outro sobressaia. O que está acontecendo é isso aqui, né? Paulo chegou preso na prisão, Paulo está lá. O assunto do momento era o que? Era Paulo. Então alguns acreditam que aqueles líderes religiosos que eram conhecidos, começou a perder a sua fama, porque quem está na cidade? O apóstolo Paulo. Qual é a notícia? O apóstolo Paulo. Então, por essa prisão do apóstolo Paulo agora, eles vão anunciar a verdade, mas com a intenção e com a motivação errada, com inveja. O que Paulo fez? Opa, eu quero fazer também. E não vai ser assim, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 12, que Deus ele dá os seus dons conforme o Espírito Santo quer. Vai ter pessoas que vão ser um bom professor, um bom pregador, um bom evangelista, um bom missionário, um bom misericordioso, que eu não vou conseguir ser. Isso é o quê? Isso é um dom. Entende? Isso é um dom. Você pode, irmão, pegar uma pessoa que não estudou tanto. Você pode pegar uma pessoa que terminou, fez faculdade e tal. Se essa pessoa que não estudou tanto tiver o dom, e essa outra pessoa que não tem o dom, você vai ver quem vai fazer a diferença. Porque a obra não é do homem, é a obra de Deus. É o Espírito Santo que vai fazendo. Entende? É o Espírito Santo que vai fazendo. É o Espírito Santo. E a gente vai ver que a inveja e porfias, elas andam juntas. Assim como o amor e a união andam juntos, a inveja e a porfia também andam juntos. Entende? Outro ponto que ele vai falar também no versículo de número 17. Olha o que ele diz, pulando para o 17. Aquele, contudo, prega o evangelho. Por que eu estou pulando para o 17? Porque o apóstolo Paulo ele fala de dois grupos aqui. Eu estou falando o primeiro grupo que anuncia por motivações erradas, depois a gente vai ver o outro grupo. Mas o primeiro grupo é da motivação errada. Então, dessa motivação errada, eles pregavam a verdade, mas com inveja, a verdade por porfias, a verdade por discussão, por discórdia. Olha o que diz o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Discórdia. O que é discórdia? É disputa. É disputa. É ambição egoísta. É interesse pessoais. Entende? Lá na frente, se Deus quiser, vai ter mais pessoas que vão anunciar o evangelho, vai pregar aqui. E eu tenho que fazer de tudo, pavimentar o caminho para quando essa pessoa subir aqui, pregar de uma maneira mais eficaz daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Essa tem que ser a minha intenção. Eu não posso entrar em disputa. Eu não posso falar assim, o irmão domingo pegou assim, rapaz, a igreja comentou a pregação. Ah, mas hoje, agora domingo é minha vez, eu vou pregar de uma tal maneira. Que disputa idiota, imbecilidade, desculpa a expressão. Irmão, quantos homens estenderam o tapete para outros passarem? E o que Paulo
Paulo vai nos ensinar é que nós temos que confiar essa palavra a homens fiéis. O que nós temos que fazer, nós que estamos na frente? Estender o tapete para que os irmãos estão vindo. O que o irmão tem que fazer? Estender o tapete para aqueles que estão chegando para tocar. O que a Carol tem que fazer? Estender os tapetes para que aqueles vão vir aqui sentar a tocar. Lúcia, estender o tapete para aqueles que vão vir aqui cantar. Estender o tapete, pavimentar o caminho, irmão. Mas infelizmente esse pecado existe entre nós. Esse pecado que Paulo está falando desses pregadores aqui, existe entre nós. E a gente tem que lutar contra esse pecado, irmão. É luta. Se não fosse luta, Jesus não falasse: se teu olho pecar, arranca ele fora. Se um dos teus membros pecar, arranca ele fora. Se não fosse guerra, irmão, é guerra. É guerra. Esses homens pregavam por discórdia, para aumentar a sua própria influência, o próprio prestígio, engrandecer a si mesmo, ter influência sobre a igreja. Tem influência sobre a igreja. Quantas pessoas eu não sei se eu posso falar pelo fruto, mas pelas suas obras a gente vê que é assim. Infelizmente, irmãos, infelizmente, e a gente tem que lutar para não cair nessa armadilha. Outro ponto, ainda no versículo 17, essas pessoas pregavam por motivação errada. Ele vai falar assim, discórdia insinceramente. O que é insinceramente? Aqui, essa palavra insinceramente está muito voltada para impuramente. Impuramente. São pessoas que faziam as coisas mais sublimes e santas do mundo com a intenção mais obscura e nebulosa. Por quê? Qual era a intenção deles? Cultuar sua personalidade. Cultuar sua personalidade. As coisas só acontecem porque eu estou aqui. O culto só vai ser bom porque eu estou aqui. É culto à personalidade. E o culto à personalidade é um culto, irmão, que Deus abomina. Entenda que quando Jesus ele vai falar que os humilhados serão exaltados, olha aqui, rapidamente aqui, abre comigo aqui em Tiago, capítulo 4, vê um texto aqui na minha mente aqui, mas olha o que esse texto vai falar. Tiago, capítulo 4, olha o que diz, capítulo 4, olha o versículo de número 5, 4, 5. Vamos ver o 4, irmão, versículo 4. Olha o que diz o 4. Olha como que Tiago ele trata as pessoas, os soberbos, aquelas pessoas que gostam de ser cultuadas, gostam de ter sempre a razão. Olha, pessoas, sabe, aquelas pessoas moralistas. O que eu falo? A moral a moral é bom. Mas o moralista, a maioria desses moralistas, eles agem sem misericórdia, sabe? Eles agem sem misericórdia. E olha o que Tiago ele vai falar. Infiéis, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ouço pontos que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Em nós? É uma pergunta, né? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: olha só,
Deus resiste os soberbos. E dá graça a quem? Irmãos, é um dos pecados que eu vejo que Deus, ele guerreando. Quando eu coloco a minha pessoa em primeiro lugar, no meio da sua comunidade, é Deus guerreando, é Deus arrebentando comigo. É isso que ele fala, ele resiste o soberbo. Resistir o que você acha que é você lutando contra Deus, Deus de braços cruzados, te resistindo? Então, quando Paulo ele vai falar que eles são insinceramente, está falando sobre isso. Pessoas que gostam de se aparecer no meio do povo de Deus, gostam que ele seja atração, um culto à personalidade. E por último, Paulo ele vai falar assim, ó, julgando suscitar tribulação a minhas algemas. Esse suscitar aqui é pressionar. É interessante. Por quê? Esses homens que pregavam o evangelho verdadeiro, mas com a motivação errada, eles achavam que Paulo também era assim, da mesma maneira. Quando eu falo aqui suscitar, é pressionar. Ou seja, eles acreditavam que Paulo, estando preso lá, Paulo estaria pressionado pelo avanço pelo avanço dele. Eles estão progredindo enquanto Paulo está preso. Então eles acreditam que Paulo vai ser pressionado pelos seus avanços. Se eles pregam por inveja, por porfia, por discussões, eles acreditavam que Paulo também tinha esse espírito de competidor. É por isso que Paulo fala, suscitando tribulação, achando que Paulo era também um competidor como eles. Eles ficavam felizes, né, com a prisão do apóstolo Paulo, porque Paulo agora está preso, eles estão avançando, enquanto Paulo está preso. Eles estão achando, irmão, que Paulo, ele está como eles, sendo pressionado, mas na verdade não. Paulo está falando que o evangelho está progredindo, é uma progressão. No versículo 14, voltando lá, ele fala assim, ó, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. 15, é o primeiro grupo que ele fala. Alguns efetivamente proclamam Cristo, por inveja e porfia. Outros, porém, aí ó, o fazem de boa fama. É um outro grupo que Paulo vai falar agora. Ele fala esses de boa fama. O de boa fama aqui, qual é a essência desse grupo? A essência desse grupo, irmão, é o amor. A essência desse grupo é o amor. Quando ele fala boa fama, Paulo está falando que esse povo aqui que prega de boa fama, eles amam a Cristo, o Evangelho e o apóstolo Paulo. Porque olha no versículo de número 16, Paulo ele vai apontar para esse segundo grupo que prega de boa fama. Olha o que ele diz no versículo 16: estes por amor. Ó, viu? Este por amor. O que pregam de boa fama, eles pregam por amor. Aí continua Paulo, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Eles pregam por amor, por causa de Cristo, por causa do Evangelho e por causa de Paulo, porque sabia que Paulo estava preso por causa da defesa do Evangelho. E finalizando, no versículo 18, ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo mostra para nós, como que eu falei que essa carta é a carta da alegria. Você vê que no versículo 18 ele está alegre. Ele está alegre, irmãos. Você vê que ele fala assim, ó, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Ó,
Paulo está alegre. Mas Paulo não está alegre pela motivação dos outros. Por que Paulo está alegre? Pelo progresso do Evangelho, pela implantação do reino de Deus. É isso que traz a alegria no coração do Paulo. O avanço do Evangelho, ele fica alegre. Você vê que Paulo, ele sempre coloca o Evangelho acima. Por quê, irmão? Ele fala que ele é um vaso de barro. O que está dentro de nós é o ouro precioso. É isso que ele fala para Corinto, né? Nós somos vaso de barro. Agora, o que está dentro de nós? É o que é precioso. Matéria é barro. O que está dentro de nós é precioso. Por isso que Paulo, ele sempre coloca o Evangelho, Cristo acima dele. Sempre coloca. Ele não se importava, irmão, se os outros estavam a favor dele ou contra ele. Ele não se importava, né? O que ele quer? Ele quer o progresso do Evangelho, né? Então, o que importava é Cristo ser proclamado de todas as maneiras, seja, como nós acabamos de ver, pela hipocrisia, ou seja, pela sinceridade. O que importa? Cristo ser pregado. Cristo ser pregado. Vou tornar a repetir. Então, nós, de acordo com essa mensagem, nós temos que ter o conhecimento para poder distinguir do falso e do verdadeiro. Aqueles que pregam o evangelho falso, nós temos que combater. Entende? Aqueles que pregam o evangelho falso, nós temos que debater. Porque as pessoas pegam esse versículo 18 aqui, ó, todavia que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, aí quer falar que não, ele pode falar dessa maneira aí, pode pregar dessa maneira aí, que está tudo certo, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Mas se Cristo não estiver sendo pregado, se Cristo não fosse a mensagem central, nós não podemos aceitar. Entende? Então nós temos que ser, por isso que eu falei, nós temos que nos tornar pessoas maduras, crente madura, para poder distinguir, tá? Ó, ter percepção do que é certo e do que é errado. E Paulo, ele finaliza assim, ó: sim, sempre me regozijarei. A gente vê que quando ele finaliza aqui, sim, sempre me regozijarei, é uma alegria imensa que Paulo está tendo. Ele fala que se regozija, agora ele fala, sim, dessa maneira eu sempre vou me regozijar. Preso, vendo que pessoas estavam pregando Cristo, por inveja, por porfia, discussões, necessariamente, mas o coração desse homem continua um coração muito alegre. Por quê? Porque o reino de Deus, o Evangelho, está alcançando corações que, olhando na ótica humana, era impossível disso acontecer se não fosse por causa da sua prisão. Aquele soldado acorrentado com o apóstolo Paulo, algemado, um por vez, mas estava ouvindo o Evangelho, a tal ponto dele falar: toda a guarda pretoriana tem conhecimento da minha causa. Eu não estou preso por causa da política, eu não estou preso porque sou ladrão, porque eu matei, não. A minha prisão é porque eu prego um rei que ressuscitou. Essa é a causa da minha prisão. E todas as pessoas estavam ouvindo daquela guarda. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso quando a gente consegue interpretar a realidade da nossa vida como Paulo nos mostrou como a gente tem que interpretar. Então vocês, a partir de hoje dessa mensagem, interpreta a vida, assim como Paulo nos ensinou. Não deixa Deus de lado, não pensa que Deus te esqueceu, não. Uma vez eu vi Jonas Madureira, ele comentando, ele falando que ele foi no enterro, e aquela mãe, ela estava enterrando, eu não sei se era filho, se era o marido, e aquela mãe, quando ele foi no enterro, ele viu aquela mãe falando tudo aquilo que com a mente lúcida não falaria contra Deus.
deixou a moça falar, desabafar, falar, foi embora. No outro dia, aquela senhora apareceu lá na casa dele, pedindo perdão por tudo aquilo que falou. Às vezes, acontece coisa na nossa vida que a gente, por breve momento, a gente pode parecer com essa senhora. Sabe? Achando que Deus está contra nós, achando que Deus não é a favor de nós, achando que Deus nos abandonou. Mas nunca esqueça, vamos interpretar a realidade na nossa vida colocando sempre Deus. Do início ao fim é Deus. Seja na prisão, Deus, seja nas viagens, Deus, sempre Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Parabéns a todos os papais, mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Vamos estar orando e vamos estar louvando.